conhecer. Bom, primeira coisa, eu acho que todo mundo sabe, tem que ligar o canal. Ligar o canal é a primeira coisa. Considerando que o ganho já esteja Não certo... tá gravando, viu? Tá sim. Aqui, ó. Considerando que o ganho esteja certo, já está ajustado aí com o nível, high é agudo, mid é médio, aqui nós temos a frequência média e temos a intensidade do médio. E aqui é o grave, low é o grave. Auxiliar 1 e auxiliar 2 são os retornos que nós temos aqui. Eu não sei qual é qual, tem que ver qual é a configuração. Auxiliar 1 é um das caixas, auxiliar 2 é outro. O 3 é daquela caixinha que fica ali no alto, que vai para o 4. O som da frente é controlado por esse aqui, por canal. Esse aqui é o controle do som da frente. O som da frente que você fala é o quê, Carlos? Todas as caixas de som da frente. Isso aqui não controla retorno. Isso aqui só controla o som que é mandado lá para frente. Né? Isso, o salão. Controle de retorno é aqui. É diferente lá da Santos Anjos, que o retorno depende desse. Se tiver baixado, o retorno não funciona. Aqui não. Aqui é o que nós chamamos de pré-fader. Quer dizer que ele funciona independente desse volume. Então esse aqui é o volume do som que vai lá para frente, por canal. Mas isso vai então para todos os canais. Agora existe o canal que manda para frente, que é o stereo out. Que é esse aqui, que se eu não abrir ele, não tem som lá na frente. Aí esse aqui é o volume geral. O pessoal gosta de colocar o grupo 1 e o grupo 2. Aí é gosto. Ele incrementa um pouquinho, muito pouquinha coisa pelo que eu já notei. Mas o principal é esse aqui mesmo. Então esse aqui, se ele não estiver ligado, nada funciona. Então a gente coloca no nível que costuma ajustar e ajusta instrumento, canal por canal, seja microfone ou seja instrumento. Esses dois dali, eu vejo sempre o pessoal pôr junto. Isso, é o que eu estou falando. Mas esses pode aqui, pôr junto, não pode? Pode. Não tem problema não. Não tem problema nenhum. Põe ele junto e vai funcionar. Ele vai dar um pouquinho de incremento, é o que eu já reparei. E funciona. Agora, esse vermelho é fundamental. Sem ele, nada funciona lá na frente. Ele é realmente o que manda lá para frente. Esses aqui, nenhum a gente precisa... Não precisa. Esses aqui são vermelhinhos só para os retornos. Então, esse aqui, em tese, não precisa mexer. Esse aqui é o auxiliar 1, é o mesmo do auxiliar 1. Então, ele é fazendo o vermelhinho, é como se fosse o vermelhinho. O que o vermelhinho faz com esse aqui, esse aqui faz com o auxiliar. É a mesma coisa, auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3 e auxiliar 4. Então, basicamente isso. Normalmente não precisa mexer, isso aqui já costuma ficar pré-regulado. Então, basicamente é isso. O pessoal de gravação lá, que usa na transmissão, usa esse aqui. Geralmente, a regulagem, dependendo lá do aparelho, fica normalmente no primeiro botãozinho mesmo. E é conectado aqui, né? Pode conectar aqui, eu recomendo conectar no monitor. Pode ser qualquer um desses três, mas eu recomendo colocar nesse. Pode ser em qualquer um dos três, mas... Esses branquinhos e os amarelos? Esse branco é ganho. É o ganho. Isso quer dizer o seguinte, alguns microfones ou instrumentos têm um sinal muito baixo. Isso aqui ele dá uma força. Digamos assim, ele dá uma bombada no canal. Ele dá uma força aí que às vezes instrumentos que têm um sinal muito baixo, você precisa incrementar o ganho dele. Isso aqui não é volume, ele é uma pré-amplificação para depois você trabalhar com volume. Você ajusta o nível de sinal para ficar equilibrado com os demais sinais. Existem instrumentos, às vezes, que não são instrumentos, mas equipamentos que têm um sinal muito forte, então aí a gente tende a baixar mais, então depende muito. Normalmente, para microfone ele não costuma ser muito problemático não, depende muito do microfone. Para instrumentos é que a gente sente mais necessidade disso. Varia muito, violão, bateria, teclado, isso varia bastante. Então, às vezes você pode chegar, tanto esse canal 11 aqui, ó, ele está com um ganho bem mais elevado. Mas é porque ele está usando uma entrada de linha, provavelmente aqui devia estar um violão ou a bateria eletrônica, não sei. Mas aí precisou do ganho justamente para que houvesse o controle, que tivesse um nível de sinal que pudesse ser controlado depois no volume, que é mandado para frente e que é mandado para os retornos. Basicamente isso. Isso aqui é compressor. Como eu já falei naquela outra formação, o compressor ele tem a ideia de nivelar o sinal. Não deixar os sinais altos demais saírem muito fortes. Igual, imagina, aqui não é o caso não, mas se tiver alguém que berra no microfone, às vezes você colocando uma situação no compressor, ele limita um pouco isso. Depende muito do equipamento, depende do ganho, depende de uma série de coisas.
Minha opinião, o compressor ele não traz muito ganho para a gente não, porque assim, eu conheço muito pouco e pelo que é o nível de uso nosso aqui, praticamente não faz diferença nenhuma. Esse aqui eu também não conheço muito pouco de compressores, mas ele em tese é para funcionar assim. Você coloca ele, quanto mais alto tá, você dá mais sensibilidade, porém ele fica mais limitado no volume alto. Se a pessoa está berrando no microfone, ele não passa determinado som, ele não passa determinado nível, então ele não fica estourando o microfone. Ele tende também a tentar aumentar um pouquinho aqueles microfones mais baixos, o nível mais baixo, quando está falando mais baixo. Por isso que a gente fala de compressão, que ele tenta deixar o volume um pouco mais uniforme. Isso é na teoria, na prática depende de compressor para compressor. Então o compressor, se ele for usado demais, se ele for colocado em níveis altos demais, a tendência é da microfonia. Então, de uma maneira geral, Se não der há microfonia, necessidade. tira onde? Não, aí tem que baixar o compressor, tem que descobrir o que é. Microfonia, basicamente, é o que nós chamamos de realimentação. É você pegar um microfone e botar na frente de uma caixa de som. Ou seja, ele está amplificando o próprio som. Aí não faz sentido, ele começa a dar ruído. Então, qual é a caixa que está fazendo isso? A gente não sabe. Então, aí tem que ver. Se tiver na frente de um retorno, aí às vezes tem que ou baixa o retorno ou sai da frente do retorno. Se for nas caixas da frente, às vezes tem que mudar a posição do microfone ou às vezes mudar, simplesmente baixar um pouco o volume, ou o ganho, ou a compressão. Compressor no amarelinho, então. Compressor eu digo assim, minha opinião. Ah, tá. Minha opinião. Não tem muita utilidade para nós. Eu não vi ainda, assim, eu não conheço tudo, mas eu não vi até hoje nenhuma utilidade, já dei umas olhadinhas, não vi muito ganho não. Então deixar ele no zero quer dizer que não vai ter compressão nenhuma, ou seja, vai funcionar normal, é como se ele não existisse. E se deixar no máximo, ele vai ter compressão máxima. E se deixar a compressão máxima, pode ter certeza, a chance de microfonia é muito grande. É muito grande mesmo. Outras coisas, a sugestão é testar. Pega um dia, combina um dia aqui, vem na igreja, testa. É a melhor coisa para fazer, testar. Tem um manual, um tempo atrás eu mandei o manual da mesa no grupo, eu achei o manual dessa mesa no grupo, tá em inglês. Aí, beleza, depois eu vou reencaminhar. Tá em inglês o manual, mas às vezes a pessoa quer dar uma olhadinha lá. Hoje com o tradutor dá para mais ou menos o galho. A gente também, assim, quem conhece um pouquinho mais de inglês tem mais facilidade. Quem não conhece, usa o tradutor lá, vai aos pouquinhos pegando o jeito. Basicamente é isso, gente. Então é isso. Aí o verdinho, só um resumão mesmo. Verdinho. High, agudo, mid, médio. O médio ele é diferente aqui. O médio você tem a intensidade igual ao agudo. O high, né? O high você só tem um controle de intensidade dele. O médio você tem um controle de intensidade, que é esse aqui. É semelhante a esse, só pelas frequências médias. E você tem a frequência central. Isso daqui serve muito para a gente resolver algumas microfonias e alguns sons esquisitos. Às vezes quando sai som, quando o som está meio abafado ou meio anasalado demais, a gente pode trabalhar com isso. A gente trabalha com essas duas coisas juntas. E por fim, a gente tem o Lau, que é o grave. Então, frequência grave é aquela frequência que dá o peso, a pancada. O médio dá a frequência nasal e o high dá aquele som fininho. Os equipamentos, o ideal era quando a gente conseguia deixar tudo flat. Flat é o quê? Deixar tudo no meio. Porém, isso depende do ambiente, isso depende do instrumento, depende do equipamento, depende de quem usa, depende de como vai usar. Então, é bem relativo. A dica sempre, geralmente a gente não precisa aumentar. O flat é o quê? O flat é tudo no meio. O meio é o ponto zero. A gente não precisa geralmente aumentar. Pode até precisar, mas normalmente a gente precisa reduzir. Reduzir as coisas para ir achando. Um dia, no último bate-papo que nós tivemos aqui, o workshop, teve um momento que a gente começou a mexer aqui, baixando, que quando a gente baixou o negócio, o som abriu. Foi uma coisa impressionante. Então é bom testar. Esse é o tipo de coisa que cada um tem uma regulagem, as pessoas já têm mais ou menos uma experiência de como que usam, mas é sempre bom testar, tá bom? Então basicamente é isso. Agudo, médio e grave. Eles fazem muita diferença, se bem utilizados, eles fazem muita diferença. E a gente consegue abrir o som só fazendo ajuste nisso. E que eu falo abrir mesmo, você consegue perceber o som ficar mais nítido. Às vezes só com essas mexidas. É isso. Mas eu